Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui fala é a Mimim. Vai querer aparecer? Não. Então tá, aqui quem fala é a Mimim. E, gente, hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês. É um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo, sabe? Eu acho que faz um ano que eu quero fazer ele, porém não consegui fazer ele. E aí eu vou explicar pra vocês aí tudo o que aconteceu, porque que eu e a Kiara tinha parado de gravar vídeo há alguns tempos atrás, entendeu? E assim, eu espero muito que vocês entendam, tá bom? Porque não foi assim uma coisa muito fácil, entendeu? Na verdade, essa conversa não é uma coisa fácil de falar, entendeu? Porque vocês já vão entender. Então é isso, gente. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos novos. Então bora lá. Pessoal, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou fazendo uma maquiagem aqui, só pra mim não ficar olhando diretamente na câmera, que eu acho isso um pouco estranho, né? Mas aí eu vou me maquiando aqui do jeito que dá e aí eu vou falando pra vocês, tá bom? Então bora lá. Espero que vocês estejam me ouvindo dessa distância. Então, gente, tudo começou quando foi em 2020... Peraí, calma aí. Começou, gente, em 2022, né? Que a minha mãe, né, ela teve um... Não é ataque que fala, ela sofreu... Teve um AVC. Ela até gravou um vídeo aí no canal, né? Pra quem quiser ver mesmo, né? Eu vou deixar o nome do canal dela aí. Porém, ela não tá gravando mais nada, entendeu? Porque ela não consegue mais. Então é o seguinte, gente. Tudo começou em 2022, que minha mãe teve um AVC. E aí, vocês sabem, né, gente, que a mãe, ela é assim. Ela é... Primeiro, nunca foi, eu e da Kiara, nunca foi fácil pra mim e pra Kiara gravar todo santo dia, entendeu? Vocês veem aí, até nos vídeos antigos, foi muito difícil, é muito difícil de ter algum vídeo assim que a gente conseguiu gravar, assim, no dia anterior e no dia seguinte já gravar. Então, e a Kiara sempre foi muito difícil de postar vídeo rapidão, entendeu? E aí, em 2022 minha mãe teve um AVC. E pra quem sabe, né? Eu acho que assim, todo mundo sabe, né? Que assim, a mãe, gente, ela é tudo da casa, entendeu? Ela é a parede, ela é a estrutura, ela é tudo da casa. E aí, gente, quando acontece alguma coisa com a mãe, pelo menos assim, o pai aguenta, né, gente? Aí o pai a gente não liga tanto, não. Mas quando é a mãe, a gente liga bastante, né, gente? Porque principalmente quem é filha menina, né? A mãe é a única que nos entende mais, entendeu? Ela sempre tá disposta, sabe? Ela sempre nos apoia, entendeu? Sempre tá do nosso lado pra poder nos ajudar, né? Tanto pela gente ser menina e porque ela é mãe, né? E aí, gente, o que acontece? Eu fiquei muito triste, né? Não só eu, mas meu pai, minha irmã, eu, né, principalmente. Eu fiquei muito triste com tudo o que aconteceu, né, gente? Porque, assim, a minha mãe, ela não era mais a mesma, entendeu? Depois dessa... Depois que ela teve o AVC, ela não foi mais a mesma, né? Ela tem coisa que ela consegue fazer, tem coisa que ela não consegue fazer mais, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito triste, entendeu? E levou um momento que eu tinha que... A minha mãe, ela voltou pra casa. Porém, ela voltou e assim, gente... O meu pai, ele tava trabalhando, né? E aí não teve mais como, por exemplo, igual, quando a minha mãe não teve AVC, não tinha tido AVC, ela ia, levava eu e minha irmã pra escola, buscava a gente. E quando ela teve, ela não conseguia mais, ela não tinha mais, não tinha força mais pra poder fazer, pra poder buscar a gente e levar a gente. Nisso, gente, eu e a Kiara, a gente tinha que fazer assim. É, o meu pai, antes dele ir trabalhar, ele levava a gente pra escola, aí ele ia trabalhar, na hora que ele voltava, aí ele ia e buscava a minha irmã e eu também. Era alguma coisa assim, que eu me lembro. Aí, gente, eu peguei e... passou 2022, né? Foi 2023. 2023, gente, eu já não tava mais no quinto ano. Eu já não tava mais na mesma escola que a Kiara, eu tive que mudar. Porém, eu tive que mudar. Aí minha mãe melhorou um pouco. Eu tive que mudar de escola.
e ir pra escola mais perto de casa. Aí eu fui pra. Eu não vou citar o nome da escola, tá, gente? Porque, nossa, eu acho que quem é daqui de Indaiatuba vai saber de qual escola eu tô falando. Mas assim. É. Pra Indaiatuba mesmo. Aí eu tive que mudar pra uma escola que ela era o quê? Ela é na rua de cima da minha casa. Passou duas ruas, aí eu na terceira. Então, assim, ela é bem perto da minha casa. E aí, nisso, a minha mãe, ela já conseguia, já tava, assim, se movimentando, né? Não daquele modelo, mas ela tava conseguindo ir me buscar. A minha irmã, o meu pai que tinha que buscar eu. Só que nessa escola, gente, desde o começo, eu não queria ir pra ela. Não queria ir nela de jeito nenhum. Porque assim, gente, primeiro, a escola, ela parece uma prisão. Ela parece muito com uma prisão. Ela é neutra, ela não é aquela escola assim, bem assim, que todo mundo fala bem dela. Não, gente, ela não é esse tipo de escola. Não é até hoje, né? Esse tipo de escola. Tanto é que o pessoal vai visitar, raramente vai nela, porque é de tão ruim que ela é. Nem compensa gravar vídeo nela pra poder postar nas redes, não adianta, entendeu, gente? Do tanto que ela é ruim. Mas assim, eu vou fazer esse sacrifício. Por quê? Porque, gente, eu tô vendo que a minha mãe não tá bem. Eu vou fazer o quê? Vou mudar lá pro centro e fazer a minha mãe andar tudo aquilo, né? Aí eu peguei e falei assim, não, vou fazer o esforço, né? Porém, nisso, gente, sabe aquelas brigas de família mesmo, sabe, que a gente tem? Então, quem sabe aí não tá sabendo. Aí eu peguei e nisso eu tava com é, o telefone da minha. Não vou falar o nome dela. Eu tava com o telefone da minha família, da parte do meu pai. Porém, essa família, gente, ela nunca ligou pra mim. Nunca ligou pra mim. E eu ficava conversando com eles, assim, né? Eles viam que minha mãe tava no estado bom e eu falava com eles, né? Enquanto até minha mãe chegar, né? Nisso, até a vizinha do lado da minha casa nos ajudou, né? Tudo mais. Só que, gente, chegou em um certo momento que não deu mais pra mim poder conversar com a família do meu pai. Porque, assim, gente, era muita briga. Eu não sei o que tava tendo. Que, assim, tudo primeiro era culpando a minha mãe. Tudo era culpando meu pai. Eu vou falar logo, tá, gente? Tudo era isso. E eles falavam tudo pra mim, como se eu fosse a culpada. Primeiro, meu pai e minha mãe nunca foram culpados de nada, não são culpados de nada. Eu e minha irmã, muito menos. Então, assim, eles pegavam e aproveitavam que tava com o meu telefone e começavam a falar mal, entendeu? Começava a falar assim, seu pai e sua mãe, pelo amor de Deus, né? Aí eu ficava debatendo, entendeu? Eu ficava falando, porque, gente, tem uma hora que a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue ficar calado. E nisso, gente, eu entrei em uma depressão. Eu não queria mais saber de me arrumar. Se eu achar uma foto aí e conseguir printar ela, eu vou deixar aí nesse vídeo. Do quanto eu tava com depressão. Eu não tava. Não, gente, eu tava sumindo. Entendeu? Parecia que tinha alguma coisa sugando o meu sangue, gente. Sugando tudo, a minha pele, tudo. Porque eu tava sumindo. E aí nisso, gente, eu peguei e aí passou o ano e aí foi pra 2024. Nisso eu tava passando com psicólogo, tá bom? Tava passando com psicólogo. E aí ela pegou e até me afastou, né, gente, da escola, porque assim, eu peguei Peguei a depressão de falar com a família do meu pai e de falar com. E da escola. Porque a escola, gente, tudo era cobrança. E assim, gente, eu não vou falar que não é. Por quê? Porque quando a gente passa pro sexto, sétimo, oitavo, nono ano, a gente recebe muita cobrança mesmo, entendeu? Não é normal, entendeu? Ainda mais quando você é uma aluna quieta, não é normal. E assim, gente, nessa escola que eu tava em 2023, ela falava até da minha roupa, entendeu? Enquanto os outros alunos, gente, parece uma aprovação. Sério, seriamente. Porque eles falavam mal da minha roupa, mas dos outros alunos não falava mal da minha roupa.
E eu aguentava quieta, eu não falava nada, porque eu tava vendo que minha mãe tava desse jeito, tava numa correria do caramba aqui em casa. Então, eu vou falar o quê? Eu só peguei e falei o básico pra poder conseguir passar no psicólogo, né, gente? Aí, peraí, deixa eu beber uma água. Peguei depressão dessa escola e dos parentes do meu pai falando comigo. Mudei pra outra escola, que é a escola que eu tô hoje. Porém, sabe quando você não aguenta mais? Não aguenta mais. E aí, na outra escola que eu tava, gente, na outra escola, que foi em 2023, aí minha mãe pegou, a minha psicóloga pegou e me afastou da escola, porque eu não tava mais aguentando ficar na escola. Eu entrava na escola chorando, e aí eu nem passava uma aula na escola, eu já pedia pra poder vir embora, do tanto que eu tava ruim. Dá pra vocês poderem ter uma noção disso? Então, assim, gente, se tem pai, se tem mãe aí, sentado aí do seu lado assistindo junto com você, vou dar um conselho. Você vê que seu filho tá entrando na escola chorando e não tá aguentando ficar um segundo na escola, você procure saber, tá bom? Procure um psicólogo pro seu filho, tá bom? Porque geralmente, gente, quando isso acontece, é uma coisa assim que parece que não tem fim, entendeu? Aí, por isso que os pais têm que procurar, né? Saber o que é. Tá, gente. Aí foi pra 2024, eu mudei pra escola que eu tô hoje. Só que ainda ficou na minha cabeça, essa escola vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim mesmo, ela vai ser igual a outra. E aí eu comecei a ficar com isso e nada mudava. Eu chegava na escola, na nova escola, e aí eu não dava vontade de ficar, entendeu? Eu pensava que tudo era a mesma coisa. Só que não é, gente. Essa escola que eu tô hoje é maravilhosa. Porém, as cobranças continuam e vão continuar, gente, até eu terminar a escola. Porque não tem jeito, né? Porém, você sabe quando você tá com muita coisa nas suas costas e você não consegue se tirar daquele lugar e falar assim, não, é uma coisa nova, eu tenho que tentar? Então, eu tava desse modelo. Aí, começou, acho que foi na terceira semana de estudo. Nisso, gente, eu não conseguia ir todo dia pra escola. Eu não conseguia, gente. Era um dia sim, um dia não. Tanto é que na primeira vez que eu fui pra escola, aí eu não aguentei, gente. Eu chorei. A mulher teve que me mostrar como que era a escola, como que é a escola, como que funciona, pra mim poder colocar a minha cabeça no lugar. Aí, na terceira semana de aula, começou as cobranças das matérias. Aí, eu, por exemplo, elas tinham prazo, né? E assim, não era 3 lições, 4 lições que hoje passa, né? Era, acho que 10 lições por dia que eles mandavam no Sala de Futuro Aluno, alguma coisa assim. E aí eu ficava assim, gente, no meu celular. Quando eu falava com a família do meu pai, eles iam aí, nossa, esculachava. E eu ficava com aquilo na cabeça, falei assim, eu não vou contar nada pra minha mãe, porque ela tá desse jeito. E aí, aconteceu isso com a minha mãe também, que me deixou muito triste. Gente, e eu ainda mudei de escola, e ainda tinha outra escola na minha cabeça. Gente, minha cabeça ficou uma loucura, querido. Fecha um gold. Aí, na terceira semana de aula, começou as cobranças pra fazer as matérias. Eu vou passar isso aqui de novo. E aí eu comecei a ficar apavorada. Porque, gente, era só eu pegar o meu celular que já começava, entendeu? Eu não poderia abrir o meu celular para poder ver, entendeu? As mensagens, porque era muita coisa, entendeu? Era muita coisa mesmo. Tanto é que no dia seguinte eu apagava, porque eu não aguentava nem. Aí, nossa, gente, cansa falar, né? Ai, meu Deus, peraí. E, gente, de tanta pressão, eu não aguentei e tive que falar pra minha psicóloga tudo o que tava acontecendo. Tanto é que toda quarta-feira eu ia na psicóloga, entendeu? Fazia também atividade, assim, pra poder trabalhar com a cabeça, né? Eu fazia biscuit lá na psicóloga, né? Que eu pedi pra ela dar alguma coisa pra mim poder fazer, né? Pra distrair a cabeça um pouco, né? Aí ela falou assim, Yasmin, tem a oficina de biscoito. Se você quiser fazer, né? Aí a gente muda pra toda quarta-feira. Aí tá. Aí, gente, eu peguei.
E fui falando pra psicóloga, né, tudo mais, eu falei pra ela que é muita cobrança. E aí tava acontecendo isso e aquilo outro, e eu tava muito triste, gente. E eu tava magra, 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 magra. Nossa, gente, eu nunca, hoje eu olho pra foto e eu falo assim, eu nunca me vi tão magra daquele jeito. Nunca vi. Parecia outra pessoa. Parecia, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Parecia, a verdade, parecia uma caveira. Uma caveira com pele. Só isso. Entendeu, gente? Porque assim, a gente fica tão cansado, mas tão cansado, fica tanta cobrança, que a gente acaba se deixando levar, entendeu? Deixando a vida levar, entendeu? E não é assim que funciona, gente. A gente tem que. Tudo tem um limite, entendeu? E eu não conseguia colocar esse limite. Eu não conseguia virar assim pra família do meu pai e falar assim: chega, eu tô cansada. Se você tem um monte de coisa pra poder falar, um monte de mentira pra poder falar, guarde pra você. Eu não tinha, entendeu? Não tinha essa. Meio que. Como é que fala? É, essa coisa, entendeu? De falar assim: chega. Pra mim era tudo, eu tinha que escutar, eu tinha que escutar e eu tinha que escutar. Não sei porquê. Gente, sério, parecia mesmo uma. Uma. Ai, como é que fala? Parecia uma prova mesmo, sabe, da vida. Uma prova. Sem você ter feito nada. Entendeu? Parecia mesmo uma prova. E aí, gente, a psicóloga pegou e falou assim: olha, tô vendo, Yasmin, que você tá muito cansada, você tá muito sobrecarregada. Entendeu? Dá pra ver o jeito que você tá, gente. Que a pessoa olhava pra mim, dava pra ver que eu não tava bem. Entendeu, gente? Dava pra ver que eu não tava bem. Porque a depressão, gente, ela meio que foi me matando, entendeu? Aos poucos. Entendeu? Eu fui ficando fraca, fraca, fraca. Ao chegar ao ponto de não querer comer nada. Ao chegar no ponto que eu olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu não me via, entendeu? Eu não conseguia enxergar o meu rosto. E aí, a psicóloga pegou e me afastou. Ela, quando eu tava na escola perto da minha casa, aí ela tinha me afastado, só que aí acabou o prazo, né? E aí eu fui pra escola nova, que é a que eu tô hoje, e aí por ter tantas coisas, tantas memórias guardadas da antiga escola, eu fiquei com depressão, mas a minha depressão foi atacando mais ainda. E aí eu não conseguia ir pra escola. Aí eu sentei, né, com a psicóloga, falei pra ela que tava acontecendo isso e aquilo outro. E ela falou assim: olha, dá pra perceber mesmo que você ainda não tá bem pra poder ir pra escola. Então eu vou te dar o atestado e você vai ficar em casa. Passei um ano fora da escola, estudando só em casa e mandando as lições pra escola. Só isso. Nisso, gente, eu não. Eu fiquei muito triste, entendeu? A Kiara, eu acredito que ela também ficou muito triste, né? E aí foi que a gente foi deixando o canal de lado. Teve alguns momentos assim, né, que eu peguei e falei assim, eu vou continuar. Porém, eu não tinha como, entendeu, gente? Falava assim, mas aí se eu começar a gravar de novo, aí eu vou pegar e vou ter que continuar, eu não posso parar. Porque é assim, gente, o canal é o seguinte, você para hoje. Mas se você parar um dia, 2 dias, 3 dias, pro YouTube não apagar o seu canal, ele vai pegar, você tem que pegar e você tem que continuar. Igual eu e a Kiara agora, a gente tá continuando a gravar, pelo menos eu, né? A gente tá gravando. A gente não pode parar, entendeu? Se a gente parar por muito tempo, o YouTube vai falar assim, olha, elas cansaram, aí ele apaga. Deu pra poder ter a lógica? E aí a gente foi ficando muito triste e a gente foi deixando de lado. Aí teve passou um ano, né? Aí foi no 8º ano. Eu peguei e falei assim: olha, eu tô cansada de ficar em casa. Tô cansada. Eu vou voltar a estudar e vou ter que encarar isso. Porque eu já vi que a escola é de outro modelo. Não é mais aquela prisão. Então, tem pessoas aqui que me acolhem. Tanto, gente, a escola que eu tô hoje tem psicóloga. Coisa que a escola perto da minha casa não tem. Entendeu? Não tem. E se ela. Teve uma vez que ela até tentou ter. Só que eu fui lá conversar. Quem disse que ajudou? Não ajudou em nada. Entendeu? E assim, essa escola que eu tô hoje, tem muitas pessoas que já passou e estão passando por essa mesma coisa. Entendeu? Não da mãe ficar doente, mas desse meio período aí da escola. Entendeu? Porque começa
as séries mais altas, aí você tem muita cobrança, tanto de lição, né? Tanto de falta, né? De coisa assim, compensação. Então, nessa escola que eu tô hoje, ela super me ajuda, entendeu? Tem hora também que não dá pra escola ajudar, né, gente? A gente tem que procurar um médico, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. E a gente tem que conversar, né? Só que assim, que essa escola tá me ajudando bastante hoje, tá me ajudando. Aí eu voltei pra escola, né, em 2025. Voltei pra escola, fiz o 8º ano completo, entendeu? Confesso que teve algumas vezes que eu faltei, né, gente? Porque assim, a gente tem a depressão para. Ela não vai embora, ela para. Se você ficar muito tempo parado, ela volta, entendeu? Por isso que se você aí tá com depressão, você tem que andar, você tem que fazer alguma coisa. Procura estudar, procura trabalhar, entendeu? E é isso. E aí eu fiz o 8º ano, hoje eu estou no 9º ano. Estou no 9º ano. E é isso, gente. Foi isso que aconteceu. Deu pra vocês poderem entender? É uma coisa assim, gente, que é super natural de acontecer. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso pode nos levar a alguma coisa assim que não tem fim, entendeu? Você pode, se você não cuidar, você vai ficar se prendendo, se prendendo, se prendendo, se prendendo, até que vai chegar em um ponto que você vai querer ficar só sozinha dentro de um quarto, entendeu? E é uma coisa que não pode acontecer. Entendeu? É muito triste quando acontece isso. Se eu conseguir botar uma foto aí pra vocês, aí eu vou colocar de como eu era pra agora. Gente, mas isso aqui, ó, isso daqui, ó, isso daqui, ó, tá vendo? Essa gordura aqui, ó, eu não tinha, entendeu? Eu não tinha. Eu era o quê? Eu era, deixa eu ver aqui uma coisa fina. Não tem coisa fina aqui. Mas eu era, gente, mais ou menos só esse começo aqui, ó, tá vendo? Só esse começo aqui, que é meio magro, né? Era só isso, gente. E é preocupante, viu? Parece que não é não, mas é preocupante. Então, pra você aí que tá com depressão, ou você vai pra escola e aí você volta chorando, e aí sua mãe pergunta, e você fala que não é nada. Gente, se você não quer conversar com sua mãe e seu pai, converse pelo menos com a psicóloga. Psicóloga você não paga. É barato. Pelo menos aqui na minha cidade é. Ela não paga. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham nos entendido, tá bom? Se você é novo ou nova aí no canal, já deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos novos. E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Kiara! Dá um tchau de longe aí. Tchau, gente. Fala mais alto. Tchau! Mais alto que tá longe. Tchau, gente.